Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar da vitória do América contra o Goiás neste domingo e a conquista, mesmo que provisoriamente, da vice-liderança do Brasileirão Série B. Você sabe que durante essa competição, sempre que o América jogar no sábado ou no domingo, nós vamos ter o pós-jogo, um episódio mais curto, às vezes comigo e com o Marcão, às vezes só comigo, às vezes só com o Marcão, mas sempre analisando o resultado da partida. E vamos começar ouvindo o que o Marcão achou desse América 1, Goiás 0. Vamos lá, Marcão. Salve, pessoal, Marcão do Castelo. Um abraço aos nossos fiéis seguidores, passando aqui nesse feriadão. E o América nos deu duas grandes vitórias. Uma contra o Amazonas, um jogo que era para golear o Amazonas. O América ainda conseguiu levar um gol, mas era jogo para 5, 6. E o América não produziu em gols as oportunidades que criou. Agora, o jogo contra o Goiás, na noite de ontem, foi uma grata surpresa, principalmente pela atitude do time. O Júlio, jogando pela lateral direita, deu mais consistência defensiva para o América. O Goiás não teve nenhuma chance, ou melhor dizendo, o Matheus Mendes fez algumas defesas, mas o Júlio deu mais consistência ao sistema defensivo. O fato esse que o Mariano tinha, apesar da qualidade técnica, o Mariano tem uma limitação física, até por conta da idade. Miguelito arrebentou Miguelito, deu criatividade ao meio de campo, potencializou o ataque do América. O William Batista preferiu entrar com o Figueiredo ali mais centralizado, que jogou muito bem, muito bem. Então Miguelito foi autor do gol, criador das principais jogadas, chutando fora da área, inclusive teve agora não me lembro se foi um chute, foi uma cabeçada na trave. Grande partida do Miguelito. Segundo tempo percebi que ele deu uma cansada, que é normal. E o Stênio entrou bem também no primeiro tempo. Gostei muito da partida do Stênio no primeiro tempo. Segundo tempo também cansou, sentiu a falta de ritmo, mas gostei muito da entrada do Stênio. Primeiro tempo talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do América nos últimos... Puxa vida, difícil dizer. Mas com certeza da Série B foi o melhor primeiro tempo. Jogou muito bem, consistente, agredindo o adversário. Fato esse que a gente queria que acontecesse contra o time do Remo e que não aconteceu. Então a América precisava dessas duas vitórias dentro de casa. É fundamental vencer, manter a invencibilidade com mais de 500 e lá vai fumaça jogos. E segundo lugar na tabela. Parabéns a todos que participaram do jogo. Agora, infelizmente, eu tenho que fazer a única coisa, o ponto negativo, a coletiva do William Batista contra o Amazonas. Lamentável. O William Batista está me lembrando o Lisca, nas piores fases do Lisca. Fuga de ideias e essa de questionar a torcida ou só parabenizar torcidas organizadas. Nada contra as organizadas, que eu sou totalmente a favor e fã delas. Mas criticando torcedor de mídia. Ô William, não vai por esse caminho não, que você vai fazer besteira. Beleza? 9 pontos. Sábado que vem estaremos ao vivo. Tamo junto, coelhão na cabeça, aquele abraço. É isso aí, Marcão. Só fazendo uma correção, que o Marcão falou 500 jogos, na verdade, são mais de 500 dias de invencibilidade da América Independência. A última vez que ele perdeu foi em 8 de novembro de 2023, em um jogo contra o Curitiba, ainda pela Série A. E em termos de jogos, são mais de 30, se não me engano, são 33 jogos, não tenho muita certeza. Mas nós vamos começar falando desse jogo. Alguns pontos aí que o Marcão comentou, eu também vou falar sobre eles. Vamos começar falando aí da escalação, O William Batista escalou um time diferente, fazendo jus aquele comentário, que ele tinha feito de que o América seria um time camaleão, e nas últimas partidas realmente ele tem adotado escalações diferentes conforme o adversário. O William Batista, ele era técnico sub-20 do América, quando o Mancini dirigia o time principal, inclusive emprestava jogador do time principal, o Mancini liberava jogador do time principal com idade sub-20,
tinha um bom relacionamento. Evidentemente, o William Batista conhece a forma que o Mancini gosta de jogar. Nós conhecemos, né? Nós, torcedores americanos, conhecemos, né? Pelo tempo que ele esteve à frente do clube, na direção técnica, né? E a gente sabe que o Mancini gosta de jogar como ele jogou nesse domingo. Marcação mais alta, linhas mais altas, tentando abafar o adversário, muitas vezes recuperando bolas assim, fazendo gols, conquistando vitórias, jogando dessa maneira, mas sempre deixando uma linha, um espaço ao fundo, né? Porque se você adianta a primeira linha, você tem que aproximar a segunda, a terceira linha, a linha defensiva já tem que colar mais perto da segunda, né? Então o América atraiu o time do Goiás para o seu campo, permitiu esse tipo de jogada, mas para isso o William Batista escalou o Stênio, né? Primeira partida do Stênio como titular, tirou o William do Bigode, colocou o Figueiredo como centroavante, tirou o Mariano, colocou o Júlio César como lateral, e entrou, mais uma vez, já tinha feito isso contra o Amazonas, entrou com o Miguelito. Então ficou um time muito rápido, né? Um time de transição muito rápida, né? Semelhante a alguns adversários aí que nós pegamos aí, né? O Botafogo de Ribeirão Preto tinha também esse propósito, não é exatamente jogar no contra-ataque como é o Botafogo, né? Mas times de transições rápidas, o Remo também é desse jeito, né? Então, embora o América tenha tido até uma posse de bola muito grande no primeiro tempo, o América teve posse de bola, mas posse de bola rápida, saindo rapidamente. Então, como isso foi com Matheus Mendes, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Marlon, Cauã Barros, Miquéias, Miguelito, Fabinho, Figueiredo e Stênio. Interessante notar nessa escalação que o Mariano, né, que nas últimas partidas vinha sendo titular e vinha cansando ao longo da partida, dessa vez o William colocou o Júlio César desde o início e depois ele trocou pelo Mariano, né? O Figueiredo, que vinha sendo jogador de lado, ele começou como centroavante, foi até muito bem como centroavante, né? Soube fazer muito. Para mim, fez até uma posição, uma função melhor do que o William do Bigode, né? Do que o William do Bigode fez nessas partidas e que fez nesse jogo contra o Goiás, né? Escorando assim no pivô, deu muito trabalho para o Messias, especialmente. No segundo tempo, o William do Bigode entrou, tanto ele quanto o Mariano entraram por volta dos 20, 22 minutos do segundo tempo. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que ficou a escalação ao final da partida. O Miguelito, no lugar do Elizari, deu muita velocidade, não sei se seria o termo velocidade, agilidade, né? O Elizari, embora não seja um jogador que prenda muita bola, pelo contrário, mas o Miguelito tem uma vitalidade, né? Tem uma diferença de idade grande aí. O Miguelito tem 20 anos, o Elizari tem mais de 30, se não me engano, 32 ou 33 anos, né? Um jogador já um pouco mais velho, né? Não tem a mesma vitalidade, como eu disse, que o Miguelito, né? E o Miguelito entrou muito bem, né? Após o jogo, eu vi muita gente comentando, Itatiaia, por exemplo, elegeu o Figueiredo como o melhor jogador em campo. Mas para mim foi o Miguelito, né? Ele fez a diferença. Foi uma ótima partida do Figueiredo, né? Mas eu acho que o Miguelito fez a diferença. Uma ótima partida também do Stênio, né? Durante um tempo aí nós tentamos aí com o Adson, né? O América tentando com o Adson ter um jogador, uma opção pelo outro lado, né? Além do Fabinho ser um jogador rápido, pelo lado direito, né? Dessa vez o América conseguiu ter o Stênio, né? E fez uma partida muito boa, né? Me lembrou muito o Pedrinho, né? Aquele jogador de lado que o América trouxe aí do Bragantino, né? Até pelo cabelo platinado e tudo mais, né? Às vezes até também pelo excesso de prender a bola, né? Às vezes um pouco fominha, mas o Stênio foi muito útil nessa partida, né? O América teve dois jogadores, né? Pelos chamados corredores, né? Os dois jogadores rápidos pelos lados, e dentro dessa escalação aí do William Batista, a gente vê o Miquéias mais colado no Fabinho, o Miguelito mais colado no Stênio. Ao contrário do que vinha acontecendo, o Cauã Barros ficou como o primeiro volante e o Miquéias
fazendo uma função, vamos chamar de mais de segundo volante, já tinha dado certo contra o Amazonas, deu certo contra o Goiás, o time ficou mais rápido, o Miguel jogou melhor, ele não marca tão bem, mas em termos ofensivos, de apoio, ele pelo lado direito funcionou muito mais do que ele jogando mais recuado. E o time do América, no primeiro tempo, não vou dizer que foi perfeito, o próprio William Batista disse na entrevista coletiva dele que não existe perfeição, né? Sempre tem o que melhorar, e é lógico que tem, mas o time do América fez não só o melhor primeiro tempo, como diz o Marcão, mas eu arrisco a dizer talvez o melhor jogo dele na Série B e possivelmente até no ano, né? Mesmo o América tendo enfrentado aí, tendo disputado 6 clássicos, o América foi muito mais reativo nesses clássicos do que foi nessa partida contra o Goiás, né? Em que o América enfrentou e impôs o ritmo dele, né? Agora, nós vamos aqui ver só para relembrar, né, qual foi a escalação do segundo tempo, né? Aí nós tivemos já a entrada do Willian do Bigode, nós tivemos o deslocamento do Figueiredo para o lado, o Miguelito saiu, entraram o Iago Santos, entrou o Cauã Diniz, entrou o Joseph, que só tinha jogado, acho que na partida do clássico, né? A última partida, no último clássico do Campeonato Mineiro, não lembro de ter entrado em outro jogo. Mudou o posicionamento tático da América, né? O América passou a jogar um pouco mais recuado, permitiu um pouco de pressão do Goiás. O Goiás tentou muitas bolas alçadas dentro da área. É um time que gosta muito de escanteio e dessas bolas alçadas, porque tem 2 zagueiros muito altos, que é o Marcão e o Messias, né? Não é o Marcão do Castelo, é o Marcão do Goiás. E inclusive, fizeram muitos gols, ganharam muitas partidas assim, né? Mas não foi suficiente. O América fez uma partida muito boa, que pelo lado do Goiás, o melhor jogador, sem dúvida, foi o Tadeu, né? O Tadeu há anos, né? Tem se destacado no gol do Goiás, tem salvado o Goiás aí de derrotas, né? E o Tadeu, mais uma vez, foi o grande destaque do Goiás. Há que se destacar, e isso não tira o mérito nenhum do América nesse jogo, é que o Goiás vai disputar a final da Copa Verde essa semana aí contra o Paysandu. O primeiro jogo foi 0-0, o jogo foi em Goiânia, né? O jogo agora, se não me engano, vai ser em Belém, se não invertir a ordem, né, das partidas. Então, o Goiás entrou com um time, especialmente no primeiro tempo, com alguns jogadores no banco, né, os jogadores titulares no banco. E, ao longo do segundo tempo, o Mancini foi colocando esses jogadores, mas, na verdade, não mudou muita coisa. O América continuou sendo o time melhor em campo. Nós vamos ver agora a estatística desse jogo, né, de América 1, Goiás 0, uma partida em que o América terminou com mais de 50% de posse de bola, 53%. No primeiro tempo eu não vi qual era o percentual, mas eu acredito que tenha chegado próximo de 70%. Nós tivemos chutes a gol, um número muito maior do América em relação ao Goiás. Escanteios pau a pau, 10-9, né? Impedimentos, o América só teve 1. Passes completos aí, um número do América também maior do que do Goiás. Cartões vermelhos não correram. E o ataque aí está indicando aí 63 ataques do América contra 64 do Goiás. É um número que até surpreende, né? Que a gente não viu tanto volume de ataque do Goiás assim, mas possivelmente nesse scout aí, nessa estatística aí, né? Pode ser aí que o fato do time estar já no campo do adversário já conte como um ataque, né? Mas a gente não viu até pelo total de chutes, né? O América deu 16 chutes, né? O Goiás deu 11, né, chutes a gol. O Tadeu fez defesas muito mais difíceis, né, do que o Matheus Mendes, né? A gente pode lembrar, por exemplo, né, do chute do Calmon Barros fora da área, que o Tadeu fez uma defesa muito difícil, né? Tivemos o lance no segundo tempo também, o Fabinho, também um chute frontal, e o Tadeu fez uma defesa bem arrojada, né? E o Matheus Mendes não teve defesas assim, do mesmo nível, não que não tenha trabalhado, mas muitas bolas cruzadas, né?
Então, foi o maior trabalho do Matheus Mendes. Mas, de uma forma geral, o time do América muito bem postado, né? O Stênio entrou muito bem, né? O Stênio, o Júlio César, o Miguelito. Na verdade, o primeiro tempo do América foi muito bom, né? Surpreso até pelo bom primeiro tempo do Figueiredo, fazendo uma função que não é a dele, né? O Figueiredo é um jogador mais de lado, né? E ele fez um papel até melhor do papel que o William do Bigode, né? O William do Bigode já fez algumas partidas aí, ainda não conseguiu fazer o que o Figueiredo fez, né, nesse jogo contra o Goiás. Uma vitória, eu acho que poderia ter sido demais, né, pelas oportunidades que o América criou, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo ficou aquela partida perigosa, né, porque o Goiás começou a vir para cima, o William Batista começou a colocar um time prendendo um pouco mais a bola. A entrada do Mariano foi para isso, a entrada do William do Bigode também, o Iago Santos já é aquele jogador para fazer aquele combate um pouco mais adiantado, não esperando tanto. A gente teve o Cauã Diniz também entrando muito bem, né, para dar um gás ali no meio de campo. Vocês percebem que as 5 alterações que o William Batista fez foram tirando o Fabinho, né? Fabinho e Figueiredo, né? Foi naquele miolo ali de meio de campo ataque, né? Colocou o Cauã Diniz, Iago Santos, o Joseph e o William do Bigode ali para dar fôlego, né? E o Mariano pela experiência dele, né? A gente tem que lembrar, né, que ao final da partida, né, o América soube engordar o tempo, soube segurar a bola, fez gastar o tempo, fez o relógio passar e acabou conquistando essa vitória aí por 1-0, uma cobrança muito boa do Miguelito, né? Eu tinha visto uma cobrança dele na partida contra ele pela seleção boliviana, jogando contra a seleção peruana. Ele não cobrou tão bem, fez o gol, mas nessa contra o Tadeu, que é um goleiro difícil de ser batido, né? A gente já falou, é um goleiro muito bom. O Miguelito fez uma cobrança perfeita e o América conquistou essa vitória por 1-0. Na próxima semana, no sábado, nós temos o jogo lá na ressacada Avaí e América. Jogo difícil, jogo à noite. O América não dá muita sorte lá em Florianópolis, mas a gente espera aí que consiga mais uma vitória. Comentando aqui um pouquinho sobre a entrevista, né, do William Batista, o Marcão já fala um pouco, né? O William Batista, após a vitória contra o Amazonas, deu um desabafo, né? E quem assiste os jogos, ou os bastidores dos jogos, né, pela TV Coelho TV, vai ver que tanto ele, toda a comissão técnica, eles inflamam demais os jogadores, eles também gritam palavras de ordem, incentivam e tudo mais, né? Tá todo mundo muito pilhado. E deu a entender que a entrevista do William Batista após o jogo contra o Amazonas, ele estava bem assim, né? Ainda bem pilhado, né? Muito agitado após a vitória, né? Porque contra o Remo, o América foi duramente criticado, né? Pela imprensa, foi criticado pelos torcedores do América, foi criticado pela torcida, foi criticado pelos produtores de conteúdo do América, né? Nós aqui, os outros programas todos, e todos nós, né? Todos os produtores de conteúdo, todos nós sofremos uma enxurrada, uma invasão de torcedores do Remo, tirando sarro, né? Tirando sarro da vitória, para respeitar o Remo, etc. e tal. Mas muito virtude da partida ruim que o América fez, né? Então recebeu a crítica no momento certo, não jogou bem, né? Ficou com 70% de posse de bola e não fez nada com ela. Contra o Amazonas, enfrentou um time bem fraco, né? Para mim, um dos candidatos, se não né, acontecerem alterações ao longo do percurso, um dos candidatos a ser rebaixado. O Amazonas, o time está bem mais fraco do ano passado, jogadores gordos, né? Pressionado com o Varanda, que era um jogador muito magrinho, Varanda fora de forma, outros jogadores fora de forma. O América ganhou de 3. No segundo tempo, teria vencido demais se tivesse fôlego e um pouco mais de vontade. Essa partida com o Goiás, né? Tudo bem, né? O América fez um bom jogo, né?
É um adversário direto, tem muito campeonato pela frente, mas o William Batista precisa respeitar, né, a opinião contrária. Vai ter horas que ele vai ser criticado, tem horas que ele vai ser elogiado. Nessa partida contra o Goiás, eu vi todo mundo elogiando o William Batista. O Leandro Colombo, do Tempo Esportes, elegeu o William Batista o cara do jogo, né? O mesmo Leandro Colombo que tinha criticado o William Batista contra o Amazonas. Então, assim, cada jogo é um jogo, né? Tem muito campeonato ainda pela frente. A vitória foi importante. Agora, não é a hora de entrar em debate, em discussão contra a torcida, contra jornalista, né? Ele foi falar mal do pessoal do No Ataque, que fez uma reportagem sobre a estatística dele, e ele não concordou. Calma, tem muito ainda, você está começando na carreira profissional aí, ainda vai ser muito criticado, e se Deus quiser vai ser muito elogiado por nós aqui, dos Santos Americanos, por todos os produtores de conteúdo, pela torcida, pela mídia e por tudo mais. É o que todos os americanos querem, elogiar bastante o William, a gente quer a Série A. Bom, você já conhece a dona Júlia Café, que fica no Minas Casa? Pois é, todo fiel seguidor dos Santos Americanos que comprovar que é inscrito no nosso canal no YouTube, visitando o Dona Júlia Café, vai ganhar como cortesia o melhor café coado na hora da cidade, e se estiver vestido com a camisa do América, ainda ganha um delicioso pão de queijo para acompanhar. Então não se esqueça, se inscreva no canal, vista um manto americano e conheça a melhor cafeteria de Belo Horizonte, Dona Júlia Café, no Minas Casa. Essa promoção só é válida durante este mês de abril, então pouquíssimos dias aí, lá no Dona Júlia Café, vista a camisa da América, vista o manto da América e participe dessa promoção. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todos que nos assistirem a esse pós-jogo, né? Na semana que vem estamos de volta com mais um Santos Americanos. Abraços e até lá. Santos Americanos.